Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, canto 6 da Ilíada, a gente vai focar numa das partes mais humanas e belas, na minha opinião, desta obra, que é a despedida do grande herói Heitor, de sua esposa e de seu filho. Quer conhecer essa história e algumas outras coisinhas do canto 6? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Vocês sabem que muitas pessoas consideram que o maior herói da Ilíada não é Aquiles? É verdade, tem muita gente que considera Heitor como o maior herói dessa história toda. E eu tenho que concordar. Para mim, Heitor é a síntese de um herói que pode ser muito bem pensado para os dias de hoje, porque ele tem um senso de honra, ele tem a família, ele tem o filho, ele tem a pátria, ele tem o exemplo guerreiro a dar, ele tem muitas facetas ali, muitos papéis envolvidos. Aquiles não tem muito a perder, sabe? Ele não tem família, ele sabe que vai ter uma vida curta, já cresceu pensando nisso, ele procura esse destino, né? Mas Heitor não. Heitor tem o seu filho, tem a esposa, a qual ele ama profundamente, como a gente vê nesse canto, e ele vai ter que sacrificar todas essas coisas. Não, e por isso ele é muito mais esse modelo heróico, né? A gente vê que em diversas partes da obra Homero vai dando ideias, né, descrições desse herói, desse guerreiro, desse modelo de areté, de virtude, né, grega, que vai ser tão utilizado na educação. Heitor vai se mostrando muito essa pessoa que, com todos esses papéis que a vida adulta de um guerreiro coloca, sabe tomar as decisões mais honradas, ok? Lembrando sempre que a gente está falando de uma obra guerreira, e dentro desse contexto, esse canto traz muita coisa para a gente. Inclusive, a diferença dos papéis entre homens e mulheres nessa época, pois ele fala para sua esposa, olha, eu vou para a guerra, você volte para os seus afazeres, porque a nossa cidade ainda não caiu, a gente ainda não perdeu. Então você precisa ir e cuidar do oikos, você precisa cuidar dessa estrutura interna de Troia, que é a vida familiar, que é o centro. É como quem diz assim, eu luto para que isso permaneça, eu me sacrifico tentando salvar a vida de mulheres, crianças, o futuro da própria Troia, né? Então ele é muito bonito e muito honrado, e eu já falei para vocês, é o meu herói predileto, dentro da Ilíada e de toda a mitologia. Realmente o meu herói predileto é Heitor. E esse nosso canto, então, ele começa um pouco, ele tem algumas partezinhas, vou só comentar por alto, porque eu quero realmente focar na despedida de Heitor com Andrômaca, que é a sua esposa, né? Então, o canto vai começar com algumas partes importantes, né? Inclusive de Heleno, que é o irmão de Heitor, dizendo para ele voltar para Troia e pedir que as mulheres façam oferendas a Atena. E é justamente por isso que ele vai fazer a despedida da esposa, porque Heleno, ele vê o futuro, né? Ele é um sacerdote também, e ele pede isso na esperança de que Atena ajude os troianos, pois existe uma grande evidência de que Atena era uma deusa que favorecia Troia. Eles não têm ideia de que quando Paris faz aquele julgamento de Paris e dá a maçã a Afrodite, eles não têm ideia de que Atena mudou de lado, e que ela foi a deusa, inclusive, que jurou destruir a cidade. Sem saber disso, né? Então você pensa assim, Heleno era um sacerdote, né? Ele via, mas não via muito não, né? Porque não percebia essas coisas todas. O fato é que ele diz que é preciso fazer essas oferendas, e Heitor então entra na cidade. E ele fala assim, pô, vou aproveitar aqui, chamar o Paris para voltar para a guerra, porque desde que ele fez aquele papelão no duelo, não voltou. Se vou chamar o Paris e aproveitar falar com Andrômaca, falar com a minha esposa.
E quando ele chega para falar com a esposa, agora a parte assim que eu acho mais linda, ele mostra um amor muito grande. Os dois, ao contrário de Paris e Helena, que é uma coisa assim que ela está de consciência pesada, ele é fútil, meio arrependido os dois, né? Heitor e Andrômaca, nesse momento, eles mostram o quanto que eles se amam e o quanto que ela vai sofrer com a morte dele e o quanto que ele está preocupado com ela. Então, assim, ai, gente, ao vivo eu quase perco assim, eu quase perco o ar aqui falando dessas histórias. Eu acho muito lindo isso. E também fala do filho dele, né? Que o filho está lá, quando ele encontra Andrômaca, está babá, digamos assim, com o filho no colo. E quando ele chega lá, ele quer pegar o filho no colo, ele quer fazer um carinho no filho antes de ir embora. E o filho se assusta, né, com as coisas da guerra, com o penacho, e diz que ele sai correndo para o colo da babá. E os dois começam a rir, sabe? Heitor ri, Andrômaca ri, ficam lá olhando para o filho, e ele tira o penacho, ele tira o elmo, coloca no chão e vai abraçar o filho. Nesse momento, na hora que ele tira as roupas de guerra, né, que assustam seu filho, ele agora é um homem, um pai de família, uma pessoa que sabe que vai para um destino terrível e que está olhando para sua esposa pela última vez. E ele sabe disso, porque eles falam, Andrômaca fala, ele fala, de que Troia vai cair, de que a maior dor que ele tem, que ele dá graças a Deus que ele vai tombar em batalha, porque a pior coisa que pode acontecer é ele ver a sua esposa privada de liberdade na mão dos gregos. Gente, é belíssimo. E vai mostrando justamente essas duas dimensões da dor, né? Essas duas dimensões da fatalidade do destino. Ele não tem como não ir porque ele para a guerra, porque ele é a pessoa que todo mundo se inspira, ele não pode fazer isso. Porque aqui, gente, Aquiles ele é individual, né? Lembra? Heitor, ele é o coletivo. Não é só a honra dele está associada a poder inflar essa coragem aos demais, e ele tem que estar lá, ele não pode fazer de outra forma. E a esposa sabe também, apesar de pedir que ele fique, né? Ela sabe também. Só que os dois têm certeza de que não há outra solução para o conflito, a não ser a queda de Troia. E por isso ele se despede no canto 6 dela, sabendo que é a última vez, né, que os dois vão se ver, pega o filho no colo, se despede dele e vai para a guerra, né, esperando lá por Paris. E aí né, Paris disse, quando ele foi chamar o Paris, ele disse assim, tu vai na frente que eu já te alcanço, né? E aí ele vai para a guerra, é assim que a gente termina esse canto. E aí a gente tem o Heitor, então, como humanizado, né? Ele sofre, ele está preocupado, ele pensa no que vai acontecer, ele não é uma máquina de guerra, de chacina, ele tem toda essa dor interna que nós temos também, é a dor que a gente também tem quando a gente tem que sacrificar, às vezes, tantas coisas importantes de um lado da nossa vida em prol de outro que é necessário em algum momento, né? Ele mostra, de certa forma, essa condição humana de quem não pode ter tudo. A gente não pode ter tudo. Eu queria ter tudo, mas não dá para ter tudo. A gente está sempre tendo que abrir mão, escolhas e coisas que são importantes para a gente, né? E Heitor traz essa dor, justamente no canto 6. E eu separei aqui, deixa eu pegar antes que acabe nosso vídeo, separei aqui algumas obras de arte, gente, falando, mostrando esse momento da despedida que eu quero compartilhar com vocês. Quero mostrar para vocês, então, algumas obras que retratam justamente essa despedida, né, de Heitor e Andrômaca. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. O primeiro que eu trouxe é esse aqui, né? Heitor se despedindo de Andrômaca, Benjamin West, 1766. Tá vendo ele esticando o braço, né, para pegar o filho assustado ali, Andrômaca segurando o braço dele, né, nessa cena onde ele tenta se despedir ali do filho.
Belíssimo, é um desenho, é um estudo, né, onde a gente vê o autor tentando pensar em como fazer esse momento aí dramático, né? Maravilhoso. O próximo que eu separei é esse aqui. Veja que o primeiro ele está num local que tem uma questão, ela está nas muralhas, mas aqui essa obra dá uma coisa mais caseira, no sentido de casa, lar, né? Esse espaço interno, esse espaço doméstico. Então, aqui ele é mais aconchegante. Essa outra aqui, ela representa mais esse encontro dos dois, justamente nas muralhas de Troia, onde, segundo Homero, ela estava realmente olhando, né? Ela estava olhando, falando: meu Deus, o pessoal está morrendo e tal, não sei o quê. Onde está Heitor, né? As mulheres iam todas para ficar olhando a guerra para ver se seus maridos ainda estavam vivos. E aí está ele aqui, então, se despedindo. A criança, né? O pintor colocou ela um pouco desengonçada aqui, né? Meio que tentando segurar, ele tentando segurar a criança. E Andrômaca meio falando: não, fica aqui, não vá, você vai me deixar viúva, seu filho órfão, né? Que é um dos pedidos que ela faz para ele. E você vê que a luz está pegando bem na Andrômaca e na criança, né? É uma luz que vem assim da lateral, dando esse peso, né, para essa parte do quadro. Maravilhoso. Aqui um vaso grego, né, mostrando também esse momento onde a criança, né, está indo ali para o colo dele. Aqui, gente, esse daqui, olha só, meu Deus. E vocês sabem que tem uma tragédia, né, chamada Andrômaca, justamente falando do que acontece com ela depois da Guerra de Troia, né? Não é à toa que é uma tragédia. Então, aqui também essa pintura dela com o filho, né, sofrendo, colocando a cabeça meio que apoiando nele aqui, e atrás a babá olhando e as pessoas indo para a guerra, né? Belíssimo isso aqui. Essa aqui eu gosto muito, que é ele no colo, essas duas últimas que eu escolhi, né? Eu gosto muito que é ele com o bebê no colo e o penacho, né, o escudo no chão, que é justamente como ele descreve quando ele coloca o filho no colo. E você vê que a babá está atrás, né? Chorando, como todo mundo está pressentindo que ele vai morrer. E a Ilíada acaba, não é de acordo com a história de Aquiles, não. A Ilíada ela acaba com a morte de Heitor, né? Toda a história em volta da morte de Heitor. Aí. E aqui, de novo, né, ele pegando o filho, deixando as armas no chão, né? Então, assim, belíssimo aqui. Eu queria trazer esses detalhes para vocês, porque é sempre bom olhar como é que grandes pintores, grandes nomes olhavam para essa obra tão maravilhosa que a gente está estudando juntos aqui no canal, que é a Ilíada. Ok? É isso que eu tinha separado para hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.